Você consegue imaginar um objeto perfeitamente esférico de metal, sem soldas, com camadas internas e microesferas escondidas dentro dele, descendo do céu sobre uma cidade colombiana em movimento em zigue-zague, como se fosse controlado por alguma coisa inteligente? E se eu te disser que exames de raio-x revelaram estruturas complexas dentro dessa esfera, que o solo ao redor apresentou alterações inexplicáveis e que há cientistas tentando provar que esse objeto pode ter origem de fora da Terra? Hoje você vai descobrir tudo, desde o dia em que ela apareceu até as análises de laboratório, as hipóteses mais assustadoras e o que a ciência está prestes a revelar. E fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar os detalhes mais ignorados dessa história. Um detalhe técnico que pode mudar completamente o que pensamos sobre o passado da humanidade. Se tudo isso parece ficção, é porque você ainda não conhece os fatos. Eu sou o Thiago Galera e este é o Segredo dos Fatos, onde a verdade é mais estranha do que a ficção. Tudo começa em Buga, uma cidade tranquila no interior da Colômbia, cercada por montanhas e plantações de cana. Era uma manhã comum, até que moradores começaram a ver um ponto metálico no céu, mas o estranho é que esse ponto não caiu como algo em queda livre. Ele mudava de direção, fazia curvas em zigue-zague e parecia ter controle sobre o próprio movimento. Pense num balão meteorológico. Ele sobe e desce, empurrado pelo vento, sem vontade própria. Agora pense num drone. Ele decide onde vai. É essa diferença que fez esse caso sair do acidente e entrar no mistério. O objeto foi visto sobrevoando a área rural de Buga, até que finalmente desceu suavemente e foi encontrado por agricultores locais. Eles esperavam encontrar um pedaço de satélite, mas não era nada parecido. Era uma esfera metálica, com superfície lisa, brilhante e sem emendas. Parecia uma obra de engenharia. Quando os cientistas tiveram acesso ao objeto, começaram os exames. Primeiro, nenhuma solda visível. A esfera parecia ter sido moldada de uma única peça de metal, algo muito difícil até com nossa tecnologia moderna. Depois, imagens de raio-x mostraram 3 camadas internas distintas, como se fossem capas sobrepostas, separadas por pequenos bolsões de ar. E dentro do núcleo, algo ainda mais intrigante: microesferas perfeitamente redondas distribuídas em padrões matemáticos. Imagina pegar uma laranja. Por fora é lisa, mas quando você corta, descobre várias seções internas, cada uma organizada de forma assimétrica. Agora imagine essa laranja feita de metal ultra denso, com camadas que parecem ter sido moldadas com precisão atômica. Foi isso o que os pesquisadores viram. As primeiras amostras foram enviadas para a Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. O laboratório registrou materiais com alta concentração de titânio e alumínio ultra puro e pequenas inclusões de cobre, numa combinação típica da indústria aeroespacial, mas rara em materiais terrestres antigos. Alguns fragmentos orgânicos aderidos à superfície foram datados em aproximadamente 12 mil anos, uma época em que a humanidade mal tinha inventado a escrita. Isso gerou manchetes dizendo: a esfera de Buga é mais antiga que as pirâmides do Egito. Mas há um porém: o carbono 14 só funciona em materiais orgânicos, não em metal. Ou seja, o que foi datado não foi a esfera, e sim resíduos colados nela. Mesmo assim, a idade do material ao redor ainda coloca um ponto de interrogação enorme. O que uma liga metálica de nível aeroespacial estaria fazendo em um solo tão antigo? Os pesquisadores voltaram ao local onde a esfera foi encontrada e descobriram algo ainda mais estranho. O solo tinha baixa umidade, menos minerais e alterações elétricas incomuns, como se o terreno tivesse perdido energia. É como se algo tivesse drenado a força da Terra antes de pousar. O campo elétrico local mudava rapidamente, como se o objeto
objeto tivesse liberado um tipo de descarga controlada. Alguns testes preliminares com sensores detectaram variações magnéticas e térmicas ao redor do artefato. Mesmo sem fonte de energia externa, o objeto parecia esquentar e esfriar em ciclos regulares, algo semelhante ao batimento de um coração. Diante de tudo isso, 3 hipóteses principais surgiram. A primeira seria a fabricação humana moderna. Pode ser um experimento secreto, parte de algum teste aeroespacial ou até mesmo lixo tecnológico que caiu por acidente. Mas então por que ninguém reivindicou a propriedade? Nenhum país, nenhuma agência, nenhum fabricante. A hipótese 2 seria a fabricação humana antiga. Se a datação ao redor estiver correta, pode ser um artefato de uma civilização perdida. Povos que talvez dominaram técnicas de metalurgia que esquecemos com o tempo. Seria como encontrar um HD feito de pedra no meio de uma escavação arqueológica. E a terceira hipótese seria origem não terrestre. A mais intrigante, a possibilidade de ser um objeto interestelar enviado talvez como um tipo de mensagem ou sonda. Dentro das camadas internas, as microesferas poderiam ser guardados dados codificados tridimensionalmente, como se fossem bits de informações em 3D, um tipo de HD cósmico de metal. Mas até que se prove algo concreto, tudo permanece em aberto. E é justamente isso que torna o caso da esfera de Buga tão fascinante. Laboratórios independentes estão propondo novos testes, análises isotópicas para saber se os metais têm origem terrestre, tomografia computadorizada para reconstruir em 3D cada camada interna, varredura eletromagnética para detectar atividade, espectroscopia de energia dispersiva para descobrir elementos raros. Esses testes custam caro, milhares de dólares por amostra, mas podem responder à pergunta que desafiam a física. E se a esfera armazenar energia? E se ela for uma bateria de alta densidade, um tipo de propulsor atômico, ou até um núcleo de informações inteligente? Nesse caso, a esfera de Buga deixaria de ser apenas um artefato curioso e passaria a ser a prova de uma tecnologia perdida ou não humana. Se for confirmada a antiguidade do objeto, isso reescreve parte da história da engenharia humana. Significa que civilizações antigas já manipulavam metais em camadas, criando estruturas impossíveis para a época. Agora, se a origem for realmente não terrestre, estamos diante da primeira evidência física de uma inteligência além da Terra. E talvez o mais impressionante seja perceber que, no fundo, não importa se ela veio do espaço ou do nosso passado esquecido. O simples fato de existir já nos obriga a repensar tudo o que sabemos sobre tecnologia, evolução e sobre nós mesmos. Vamos recapitular. Um objeto metálico misterioso desceu sobre Buga, na Colômbia, sem soldas, com camadas internas e microesferas perfeitas. Exames revelaram materiais raros e possíveis anomalias no solo, e até agora nenhuma explicação definitiva. O que é a esfera de Buga? Um experimento? Um artefato antigo? Ou algo de outro mundo? A resposta, por enquanto, permanece no meio do caminho, entre a ciência e o mistério, entre o possível e o impossível. Mas uma coisa é certa: no momento em que olhamos para o desconhecido com coragem e método, a humanidade dá um passo à frente. Eu sou o Thiago Galera e este foi mais um episódio do Segredo dos Fatos, porque aqui a verdade é mais estranha do que a ficção. E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, não deixa de dar aquele like e envia para aquele amigo curioso. Valeu, até o próximo vídeo.